Olá, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade a essa nossa série de estudos em Gênesis capítulos 1 ao 3. Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 3 e eu queria convidar vocês para a gente iniciar com uma breve leitura desse capítulo, onde nós vamos estar falando sobre a queda do homem, sobre o pecado original. Vamos fazer essa breve leitura e depois nós vamos vendo o texto e percebendo alguns dos seus detalhes. Lembrando que nós já estamos dando a vocês a opção de estarem entrando com algumas perguntas para algumas questões que talvez vocês entendam que não ficou bem explicado. Porque nós não temos condição de esgotar o assunto em lives curtas, em lives de alguns minutos. Como nós não queremos fazer um conteúdo muito extenso, então estimulo vocês a estarem fazendo suas perguntas e, se necessário, vamos fazer uma transmissão extra para responder cada uma de suas perguntas. Vamos iniciar então a leitura em Gênesis capítulo 3, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 1. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Somente até aqui, nós vamos tentar compreender um pouco mais sobre essa parte do texto. A narrativa completa do capítulo de número 3 vai falar não só da queda, vai falar de consequências e juízo de Deus dado ao homem e do juízo de Deus dado à mulher. Porém, nós vamos dividir esse capítulo de número 3 em duas etapas. Primeiro, nós vamos entender um pouco mais sobre esse personagem, vamos dizer aqui, que surge nessa narrativa, que é a serpente. Vamos falar um pouco do juízo de Deus sobre o homem e, num segundo momento, na próxima live, vamos estar falando sobre o juízo de Deus sobre a mulher e a promessa da redenção. Então vamos lá. Quais são as coisas que nós precisamos dizer? Antes de entrar a fundo mesmo no capítulo de número 3, eu queria convidá-los para que a gente possa ler novamente aquilo que está escrito no capítulo 2 e nos versículos, a partir do versículo 16, capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. Está escrito assim: O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Aqui são as ordens que o Senhor Deus deu a Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que é que está acontecendo aqui? Nós sabemos que o homem foi criado em um estado de inocência. O homem, ele era inocente, ou seja, ele não tinha nenhum pecado, ele estava agora vivendo nessa condição de inocência e um relacionamento bem próximo com Deus, de tal modo que ele se comunicava com Deus face a face e tinha um ótimo relacionamento com o seu Criador. Nós vimos também, quando estudamos um pouco a respeito disso, que no capítulo 2, a partir do versículo 4, é o primeiro momento que nós vemos surgindo no texto a palavra Senhor Deus se referindo a Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 1, nós vemos e disse Deus, e disse Deus. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 4, antes de falar sobre a criação do homem, nós vemos agora sendo dito Senhor Deus. Qual é uma das possíveis ideias que temos aqui?
é que a partir de agora, o Senhor Deus, Ele está como, vamos dizer assim, administrador de todas as coisas. Ele está agora supervisionando, governando todas as coisas. Principalmente, governando, supervisionando este homem. E Deus, como criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu a esse homem livre, esse homem que tinha um livre-arbítrio, a possibilidade de fazer escolhas. E quando ele dá a possibilidade do homem fazer escolhas, ele coloca uma escolha para que esse homem faça. Ele deixa o homem livre, podendo desfrutar de todas as coisas, mas ele faz com que o homem tenha ali um fruto chamado conhecimento, uma árvore que tem um fruto chamado conhecimento do bem e do mal. Fruto esse que o homem não deveria tocar e comer dele. Aqui Deus dá ao homem a opção dele fazer escolhas. O homem que antes é inocente, ele recebe de Deus a possibilidade, vamos dizer assim, de usar bem a liberdade que Deus lhe deu. Nós estamos falando aqui, se você conhece um pouco vamos dizer assim, do segmento teológico que nós fazemos parte, que é o dispensacionalismo, nós estamos falando aqui da dispensação da inocência, a primeira dispensação de 7. Eu não quero agora, neste momento, entrar em detalhes sobre dispensação, ou sobre a dispensação da inocência, para que a gente não faça um vídeo muito longo. Só que, após essa live, se você quiser se ambientar mais sobre o assunto e compreender melhor sobre esse assunto, nós vamos estar deixando aqui ou um card, ou então um link no comentário desse vídeo, um vídeo da nossa série sobre o dispensacionalismo, que foi gravado pelo pastor Vitor Ferreira. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar essas questões, é só você digitar aí na barrinha de busca do YouTube, Dispensação da Inocência, pastor Vitor Ferreira, e você vai cair diretamente nesse vídeo, onde você vai ver todos os detalhes sobre o que é dispensacionalismo, quais são as dispensações e principalmente a dispensação da inocência. Seguindo então os nossos estudos, nós vimos aqui que Deus tinha colocado uma árvore no meio do jardim e deu ao homem, que foi feito livre como Deus, com livre-arbítrio, a opção de fazer uma escolha. A escolha de ser obediente à palavra de Deus, de demonstrar o seu amor por Deus por meio da obediência, ou de desobedecer ao Senhor. Perceba então que quando nós entramos no capítulo de número 3, existe ali, vamos dizer assim, esse tema da árvore do conhecimento do bem e do mal volta à tona. E esse tema volta à tona por conta de um elemento externo à relação entre Deus e o homem que surge. E esse elemento externo é essa serpente que surge aqui no jardim. Meus irmãos, é preciso que a gente tome cuidado a respeito de algumas coisas aqui. Infelizmente, nós temos visto muitas vezes em muitas igrejas e sendo ensinado por muitos pastores mais liberais, uma interpretação alegórica de diversas coisas de Gênesis capítulo 1 ao 3. Eu queria vocês a perceber uma coisa que é importantíssima para a gente. Que se nós lermos a Bíblia de forma literal dentro do seu contexto, nós não vamos cair em determinados erros. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, nesses versículos que acabamos de ler, percebemos que essa serpente que está dita ali realmente era um animal, mas esse animal estava sendo, vamos dizer assim, na verdade não era um animal, era o próprio diabo que estava ali como uma serpente. O diabo que estava se fazendo presente ali no corpo de uma serpente, ou transfigurado em uma serpente. Por que nós dizemos isso? Nós entendemos que a Bíblia nos fala, lá em Apocalipse, que essa serpente aqui era o próprio diabo. Então nós vemos, dentro de alguns textos paralelos, essa serpente sendo referida
como o próprio diabo. Nós vemos Jesus Cristo falando também que o diabo ele é homicida desde o princípio, pois por meio do pecado que entrou no mundo, entrou também a morte. Então nós entendemos aqui que é o diabo que estava ali nessa serpente, ou a serpente era o próprio diabo. E essa serpente que surge aqui, ela também é um animal literal, não é um ser mitológico, não é uma aparição. Olha só o versículo de número 1, o que diz no capítulo de número 3. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que é dito no versículo 1 do capítulo 3? Que esse era um dos animais feitos por Deus. Então não devemos tratar esse ser como uma fábula. Nós não devemos tratar esse ser como se fosse um mito. Aqui está sendo dito para nós que essa serpente foi um dos animais feitos por Deus. É isso que está sendo dito no texto. O que acontece? Continuamos agora a perceber algumas coisas que vão acontecer aqui. Essa serpente, quando surge aqui, ela vai diretamente à mulher, falar algumas coisas com a mulher. E a primeira coisa que ela faz é tentar colocar dúvidas na cabeça da mulher a respeito da palavra de Deus. Olha só como é que está escrito no finalzinho desse versículo 1 que nós acabamos de ler. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Percebe que ela está tentando aqui ludibriar a mulher a respeito da palavra de Deus? Percebe que ela está aqui tentando induzir a mulher a cair em um erro? Isso aqui, para a argumentação lógica, será uma espécie de indução. É uma espécie de silogismo, na verdade, de uma espécie de argumento falso, vamos dizer assim, que tenta levar a pessoa ao erro. Então, o que a serpente está fazendo aqui? Primeiro, implanta uma dúvida na cabeça da mulher. Veja qual é a resposta dela. Do versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Duas coisas eu queria falar aqui, só para a gente já iniciar com algumas aplicações importantíssimas para a nossa vida. Primeira coisa, senhores, senhoras, cuidado com elementos externos que tentam contaminar o seu relacionamento com Deus. A serpente é uma criatura, é o diabo que chega depois de toda a narrativa da constituição daquilo que estava acontecendo no Éden. A constituição do homem, a constituição da mulher, a criação de todas as coisas boas e muito boas e o relacionamento puro do homem com Deus. De repente chega esse ser externo, esse ser que não fazia parte dessa aliança, esse ser que não fazia parte dessa comunhão e começa a implementar dúvidas na cabeça da mulher. Duas coisas são importantes então dizer. Primeiro, em nossa vida espiritual, em nossos lares, em nossa vida espiritual, em nossa casa, devemos tomar cuidado com influências externas e mundanas que tentam contaminar o nosso relacionamento familiar e o nosso relacionamento com Deus. Principalmente porque o nosso relacionamento familiar deve ser baseado na palavra de Deus e no nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa é que perceba que eu gostei muito uma vez de uma aplicação feita por um pastor que ele dizia assim, o primeiro teólogo liberal que surgiu no mundo foi o diabo, onde ele trata Deus como uma terceira pessoa. Ele não convida Deus para a interpretação das Escrituras. Percebe que aqui existe um tratamento sobre a palavra de Deus, onde não chama Deus para esse diálogo. Meus irmãos, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada de uma forma, vamos dizer assim,
piedosa, onde nós entendemos e sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós devemos compreender que ali é a palavra de Deus, infalível, inerrante, e essa palavra de Deus, ela deve ser tomada como uma luz para os nossos caminhos. Eu queria abrir só um parêntese para que a gente possa fundamentar um pouco mais a importância de lermos a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, ou acompanhe com a gente a leitura do texto que se encontra lá em 2 Timóteo, um texto muito conhecido, mas que vale a pena a gente estar lendo agora. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. Olha só o que está sendo dito aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que eu quero dizer com isso? Se faz necessário que a gente venha ler as Escrituras aplicando os ensinamentos dela para a nossa vida. Que a gente esteja lendo as Escrituras e pedindo ao Senhor Deus que faça com que a gente perceba onde estamos falhando, que faça com que a gente perceba as nossas falhas diante de Deus e que a gente, percebendo essas falhas, sendo iluminados pelo Espírito Santo, tirando as escamas dos nossos olhos, a gente possa seguir fielmente a palavra de Deus. Nós não tratamos a palavra de Deus como livro comum. Nós não lemos a Bíblia Sagrada como eu leio o livro de um autor que já morreu, como eu leio o Machado de Assis. Eu não questiono, quando eu debato sobre a Bíblia, querendo dizer, será mesmo que era isso que Machado de Assis queria dizer quando ele disse tais coisas? Na palavra de Deus, eu olho para a Bíblia e me submeto. Eu digo, foi assim que Deus disse, é assim que Deus falou, é assim que eu devo viver as Sagradas Escrituras, segundo o que o Senhor Deus nos ensina. Meus irmãos, então nós percebemos aqui um elemento externo, alguém que vem agora colocar essa dúvida, incutir essa dúvida na cabeça da mulher, para que a mulher agora venha estar caindo em erros. Continuamos então a nossa leitura. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Percebe aqui que a dúvida que foi colocada ali tinha um propósito de ser transformado numa certeza. Veja bem, a mulher começa respondendo à serpente, afirmando o que Deus disse. A mulher, nesse momento, ela reforça o seguinte, versículo de número 3. No meiozinho do versículo você vai ver, disse Deus. Essa é a resposta da mulher para a serpente. Versículo 10, disse Deus, dele não comereis. Percebeu então? A mulher tinha uma certeza que lhe foi passada talvez por Adão, pelo primeiro homem criado, e a serpente começa a colocar essa dúvida na intenção de induzi-la ao erro. Isso se concretiza no versículo 4. A intenção da serpente se concretiza no versículo 4. Olha só, mais uma vez. Disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. Percebe que tem uma transição? Meus irmãos, tomemos cuidado na forma como que nós lemos as Escrituras. Em momentos em que a gente possa ter alguma dúvida diante das Escrituras, devemos consultar, não qualquer teólogo de internet que a gente vê por aí. Devemos buscar ler as Escrituras e buscar o auxílio dos nossos pastores, dos nossos homens experimentados que têm se dedicado a Deus, para que diante de uma dificuldade da gente lidar com determinadas questões, a gente tenha aquele que nos ajude a compreender a Bíblia. E mesmo esse, se nos tentarem induzir, contrário ao que diz a palavra, o ensino deles também
deve ser rejeitado. Versículo de número 5 do capítulo de número 3. Olha só como continua o discurso da serpente, ou o discurso do diabo. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Vamos tratar disso aqui agora com um pouco mais de atenção. Após a serpente colocar esse engano na mente de Eva, ela agora induz a mulher, desperta na mulher o desejo pecaminoso em desobedecer a palavra de Deus. Ela faz com que homem e mulher agora, induzidos por uma, vamos dizer assim, por uma deturpação da palavra de Deus, induzem homem e mulher agora a irem contrário à própria palavra de Deus. É interessante que tudo que Deus criou era bom. Tudo que Deus criou, quando concluiu a sua obra, diz as Escrituras, era muito bom, como a gente vê no versículo 31 do capítulo número 1. O único momento na criação aqui, onde vai ser dito, e pela primeira vez, quando Deus vai reprovar alguma coisa, é quando não havia algo criado ainda, que é no versículo 18, onde Deus diz que não é bom, versículo 18 do capítulo 2, onde Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então percebe, Deus declara o único momento que algo não é bom é quando a mulher ainda não tinha sido criada. O único momento que não é bom é quando o homem ainda está só. Mas todas as coisas feitas e realizadas por Deus são coisas boas. Uma segunda questão, ou mais uma questão que nós podemos perceber aqui, é que o diabo, quando ele vem deturpar a nossa mente e fazer com que a gente se desvie das Escrituras, ele tenta convencer aqueles que dão ouvidos para ele que o caminho que ele oferece é um caminho melhor. Que o caminho que ele oferece é um caminho melhor do que aquele que foi oferecido por Deus. Então perceba, a serpente começa a induzir Eva e desperta nele um desejo de seguir caminhos contrários à palavra de Deus. Quais são então as questões que agregam a problemática da queda aqui? Uma das coisas que agrega a nossa compreensão é o seguinte: Deus tinha feito um pacto, uma aliança, um acordo, tinha feito um laço com o homem. Fez com que o homem viesse governar todas as coisas. Que o homem viesse estar cultivando o jardim, zelando por ele. Que o homem também viesse ser o cabeça do seu relacionamento, pois ele foi criado primeiro. Como cabeça, nós vemos, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 24 em diante, que o homem tem como a responsabilidade purificar a sua mulher na palavra, ensiná-la o caminho que deve andar, fazer com que ela se encontre purificada diante da palavra de Deus. A mulher, no entanto, aqui, ela dá ouvidos à serpente. Quando ela dá ouvidos à serpente, ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal. No entanto, após ela comer desse fruto, ela leva também o fruto ao seu marido. Veja só, vamos ler novamente o versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu. O que nós percebemos aqui? Existe aqui uma omissão do próprio homem. Uma omissão do homem de estar sendo esse cabeça, esse líder, esse cabeça que conduz ao caminho certo. Então,
em vez de ele corrigir a conduta, ele dá ouvidos à sua mulher. Quando nós lemos, e eu convido você para ler comigo esse texto, Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Deus aqui está tratando com Adão, e veja só o que ele disse. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Talvez assim a gente possa até compreender que seria necessário, Deus, vamos dizer assim, esperava, falando numa linguagem humana, que Deus esperava que Adão viesse tomar essa iniciativa de não dar ouvidos à sua mulher e dar ouvidos sim à voz de Deus, cumprindo com aquilo que Deus tinha feito com ele nessa dispensação, mantendo a sua postura de quem governa e mantém em ordem todas as coisas. Por conta deste homem, o primeiro criado, não ter dado ouvidos à voz de Deus, ter dado os ouvidos então à sua mulher, as consequências do pecado agora são sofridas por ele. Versículo de número 7 do capítulo 3, nós vamos ver agora algumas consequências desse pecado, algumas consequências dessa decisão de Adão, que era livre de desobedecer à palavra de Deus. Versículo de número 7 vai dizer o seguinte: abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Algumas lições interessantes nós vemos aqui. Primeira coisa, essa perca da inocência. Veja só, quando se abriram os olhos, esse homem e essa mulher agora, eles estão tendo um conhecimento que antes eles não tinham. Ou então agora eles estão tendo uma percepção que eles não tinham. No versículo de número 25, do capítulo de número 2 de Gênesis, nós temos o seguinte: percebam esse paralelo entre o estado de inocência do homem e o estado de consciência do homem. Versículo de número 25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque eles eram inocentes. Agora, quando eles tomam consciência do estado que eles estavam, como eles tomam consciência do conhecimento do bem e do mal, no versículo 7, a percepção deles diante dessa situação se transforma. Leremos novamente o versículo de número 7 e a decisão tomada pelo homem. Versículo de número 7. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira decisão do homem, após seus olhos serem abertos, após conhecerem o mal, é tentarem com suas próprias mãos, da sua própria maneira, se justificar diante de Deus. Lê do engano. Lê do engano. A primeira coisa que o homem tenta fazer, a primeira reação do homem é tentar fazer com que eles cubram as suas vergonhas diante de Deus. É como nós que muitas vezes, por meio de nossas obras, por meio de nossas caridades, achamos que nós vamos nos justificar diante de Deus por conta de nossas falhas, por conta dos pecados que nós temos cometido. No entanto, as Escrituras vão nos ensinar que não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus. Não são as nossas obras que vão fazer com que a gente se torne aceitável por Deus. Todas as nossas obras, por mais boas que sejam, é dito pelo profeta Isaías, são como trapos de imundícia. E são insuficientes para apagar a multiplicidade de nossos pecados. Todos nós, eu e você,
seja você cristão ou não, todos nós temos consciência que nós cometemos falhas todos os dias. Mesmo que em nenhum momento a gente seja obstinadamente atraídos pelo pecado, obstinadamente atraídos pelo mal, nós vamos cometer aquele mal, mas depois tem em nós aquela consciência de que fizemos o erro, aquele arrependimento, aquela dor, aquele remorso. E mesmo que a gente tente fazer boas obras, mesmo que a gente tente fazer diversas coisas para tentar cobrir as nossas vergonhas diante de Deus, nós percebemos que isso não é suficiente. E nós continuamos, como Adão, fugindo de Deus. Bora ver o texto? Após eles fazerem cintas para si, olha só o que acontece no versículo de número 8 do capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mas espera aí, mesmo depois de terem consciência do bem e do mal, mesmo depois de fazerem cintas para cobrir as suas vergonhas, percebe que mesmo com tudo isso, eles fogem. Percebe que mesmo com tudo isso, eles correm da presença de Deus e tentam se esconder do Deus? Então isso é esse estado que nós estamos hoje. A desobediência de Adão gerou esse estado pecaminoso no qual todos nós estamos. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus foi passada a cada um, por meio de Eva, por meio de Adão, geração após geração. Mas teve algo também que é passado a todos os homens no estado caído, no estado prostrado, no estado pecaminoso. Algo que é passado é essa imagem do homem caído. Vamos ver comigo? Faça uma breve leitura comigo do que está escrito lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 2. Aliás, versículo de número 1. Bora ler Gênesis 5 a partir do versículo de número 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamou Sete. Perceba que no versículo 3, no versículo 1 e no versículo 3, que nós temos duas coisas muito interessantes. O homem sendo gerado à semelhança de Deus. E depois, homem e mulher gerando filhos à sua imagem e semelhança. Nós somos filhos de Adão. Nós temos essa marca do pecado sendo carregada conosco. Algumas questões que podemos aprender com isso então. O cenário que se desenha na queda é a perca do estado de inocência do homem. O homem já não é mais inocente diante de Deus. Vamos dizer assim, a santidade desse homem estava sendo provada por Deus. Mas esse homem, como em todos os momentos da história da humanidade, como você se conhece um pouco das dispensações, vai perceber em todos os momentos das dispensações, o homem falha, o homem peca, o homem não é inocente. Somente um homem é inocente. Somente um permanece inocente e sempre será inocente, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Adão, porém, não permaneceu nesse estado. Nós também já nascemos no estado de culpa diante de Deus. Não nascemos inocente. O estado, então, que se desenvolve depois disso e as consequências desse pecado são desastrosas para o homem. E aqui nós vamos caminhar para o fim para que a gente veja algumas consequências desse pecado. Primeiro, o homem afastado de Deus. Primeira aplicação e coisas que nós percebemos aqui é que o homem, quando peca contra Deus, o relacionamento do homem com Deus é quebrado.
E esse homem agora se afasta e foge de Deus. Esse homem agora se torna culpado. Esse homem agora se torna culpado diante de Deus, porque não seguiu a voz de Deus. Segunda coisa que nós vemos, a quebra do relacionamento conjugal. O que acontece com Adão logo após a queda? Leia comigo para que vocês percebam essa segunda quebra de laços. Gênesis capítulo 3, versículo de número 12. Olha só o que está escrito aí. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Percebe que a primeira coisa que vai haver aqui é uma falta de comunhão entre o homem e a mulher? Adão aqui se manifesta agora tentando se justificar diante de Deus, fazendo uma dupla culpa. Primeiro, nós podemos interpretar que nesse versículo ele tenta culpar a mulher, porque foi a mulher que deu o fruto para ele, como nós lemos no versículo de número 6. Ao mesmo tempo, o homem também tenta culpar a Deus. Como ele diz, foi a mulher que tu me destes. Em nenhum momento o homem demonstra aqui um arrependimento, um reconhecimento pelos seus erros, um endurecimento do coração, coração altivo. Terceiro e último, então, consequência do pecado no mundo. Leia comigo o versículo de número 18. Gênesis capítulo 3, versículo 18. É a continuação do 17. O 17 continua: maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias da sua vida. O 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formados, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha que coisa interessante. O homem vivia em comunhão com Deus. O homem falava com Deus face a face. Deus trazia os animais para que Adão viesse nomeá-los. O próprio Deus colocou o homem no jardim, e colocando o homem no jardim, todo o jardim produzia frutos, produzia coisas que ele poderia desfrutar livremente e comer. Deus também deu a esse homem uma mulher, uma adjuntora, deu também uma auxiliar, aquela que o completava para que ele pudesse obedecer ao mandato de Deus de governar a terra. De repente, agora, ele se vê afastado de Deus, ele se vê em conflito com a sua esposa, e ele se vê também em conflito com a natureza. A natureza que era para lhe dar frutos, agora ela resiste em dar sustento para esse homem. E o homem, para conseguir o seu sustento, ele tem que lavrar a terra. Ele tem que derramar suor sobre a terra para que ele venha obter dela sustento. O homem que era superior a todas essas coisas, o homem que governava todas essas coisas, olha a consequência agora sobre o homem que é vinda da terra. Ele não só terá que, com o suor do seu corpo, comer do teu pão, mas essa própria terra irá engoli-lo. A palavra pó, pelo menos na minha versão da Bíblia, aparece 2 vezes. Tu és pó, e ao pó tornarás. Essa palavra pó aqui é uma referência a estado de humilhação, a estado de vergonha. O pó seria como o estado mais baixo da natureza humana, o estado mais vergonhoso. Tanto que quando nós oramos, como diz o profeta Jeremias, quando nós oramos, como propõe o profeta Jeremias no livro de Lamentações, devemos pôr a nossa boca no pó, nos humilharmos diante de Deus. Aqui o decreto está sendo fazendo com que a gente se reduza à coisa mais baixa que tem, aquilo que nós pisamos os nossos pés, o pó da terra. E não só vamos ser, por conta do pecado, por conta da morte, consequência do pecado, reduzidos a esse pó,
mas nós também seremos engolidos por esse pó em nossa morte. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, por conta da sua desobediência a Deus, sofre consequências trágicas. Mas será que se resume isso à história de Adão e Eva? Vamos pensar um pouco mais a respeito das consequências sobre a mulher e a promessa da restauração de tudo feita por Deus no próximo capítulo desses nossos estudos. Até a próxima.